Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Conversa de Jornalista, o programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Nós estamos aqui direto da Feira do Livro, edição número 70. Uma tarde ensolarada hoje, maravilhosa. Venham! O nosso programa hoje tem duas convidadas, que é a nossa parceira, Kátia Marco, do Brasil de Fato, e ela vai conversar com a publicitária Sônia Haas. Elas vão abordar sobre o documentário Doutor Araguaia, a história de João Carlos Haas Sobrinho. Então, eu convido vocês a assistirem às nossas entrevistas no canal do YouTube, Associação Rio-Grandense de Imprensa. Olá, nesta parceria do Brasil de Fato com a ARI, Conversa de Jornalista, hoje recebemos a professora publicitária Sônia Haas, que traz ao Rio Grande do Sul um documentário sobre o seu irmão, João Carlos Haas, um perseguido político que foi assassinado pela ditadura e faz parte da sua luta enquanto uma familiar, né, resgatar essa história. Então, durante a semana que vem, estará sendo lançado em São Leopoldo e Porto Alegre o documentário Doutor Araguaia, uma história para ser conhecida. E é sobre isso que nós vamos conversar com a Sônia. Muito bem-vinda, Sônia. Muito obrigada, Kátia. É um prazer estar aqui contigo, especialmente, né? Uma amiga de tantos anos, que a gente se conheceu dentro dos corredores da Unicinos, né? Eu como professora e ela como estudante, sempre na linha de frente, né? No DA, né? Ocupando espaços de luta. Então, voltar aqui nessa feira maravilhosa, tá perfeita, linda, é muito gostoso e é uma grande honra estar aqui com vocês, junto da ARI, participando desse momento, né? Eu especialmente estou vivendo um período assim, de muita emoção, né? Cada vez que eu vou fazer uma fala eu fico emocionada, porque é uma história da vida do João Carlos, que viveu 31 anos, e a gente está aqui até hoje falando dele, que faz 52 anos que ele morreu. Mas é também a minha vida, né? Porque eu me dedico a esse assunto desde os meus 20 anos, eu tenho 66. Então, assim, esse documentário parece que dá um fecho, assim, às histórias, né? E a gente, então, vem trazer a público todo esse trabalho de pesquisa que eu fiz durante anos, né? E com depoimentos de amigos que conviveram com João Carlos, aqui da Faculdade de Medicina, pacientes que conheceram ele na Amazônia. Então, sim, assim, vocês muito passaram gostoso. por várias cidades, né? Nós começamos lá no Araguaia, né? No Tocantins, no Maranhão, na que região. É onde ele foi morto. Né? Primeiro onde ele viveu por quase 2 anos, na beira do rio Tocantins, numa cidade chamada Porto Franco, que é Maranhão. Ele veio da China, que ele foi para lá fazer curso, né, pelo PCdoB, em 67, ele vem e já fica lá. E é importante dizer que nós não sabíamos nada, porque as pessoas hoje, com essa coisa de internet, de globalização, acham, não, sabiam que o filho estava lá, sabiam o que estava acontecendo. Nós perdemos o contato com o João Carlos, quando ele saiu de casa em 66. Vocês viviam em São Leopoldo, São né? Leopoldo. E nós perdemos o contato com ele, ele mandava cartas muito pequenas, sempre dizendo que estava bem e sem endereço. Então ele nunca nos deu um endereço para a gente responder as cartas. Até que meu pai começou a achar estranho aquilo, que não... Né, ele já tinha sido preso quando ele era estudante de medicina, porque era presidente do centro acadêmico. Aí sai do Rio Grande do Sul para fazer especialização em São Paulo. Segunda versão que ele deu para meu pai e para minha mãe. Mas, na verdade, depois a gente viu que ele já estava envolvido com o Partido Comunista. Então, já era um plano dele se aprimorar, se aprofundar nos estudos, né? Era o único da família que participava do Partido Comunista. Exatamente, era o único. Ele é o segundo, nós somos 7 filhos, né? Ele é o segundo, eu sou a última. E foi só ele, assim, eu acho que também pela escolha, pela medicina, que é uma profissão, né? De cuidar do outro, de dar de si, né, para o outro. Então tem toda uma característica da personalidade dele, de liderança. Desde pequenininho ele sempre teve liderança nas escolas, sempre tirou o primeiro lugar. Naquele tempo davam medalhas para os estudantes, né? No final do ano o João Carlos tinha várias medalhas, eu tenho as fotos e algumas lá em casa. Então, assim, ele não era uma criança assim normal, ele era uma criança diferenciada. E assim ele foi sendo um adolescente, chegou na faculdade, encontrou um ambiente propício para debate, né, naquele período de 63, 62, né?
e foi eleito presidente do centro acadêmico, e aí a liderança dele explodiu, né? Então ele tinha muita capacidade de convencimento com os colegas, e por isso ele foi perseguido e foi preso logo que teve o golpe. Em 64 mesmo. Exatamente, nos primeiros dias, 3, 4 de abril, ele foi preso. Ele e outros líderes estudantis, né? E um menino de 22 anos, que morava em São Leopoldo, veio morar em Porto Alegre para estudar, um brilhante estudante de medicina, só tinha notas boas. De repente, meu pai e minha mãe se viram com essa situação de ter um filho preso. Você tinha que idade, Sônia? Em 64, eu tinha 6 anos, né? Aí eu lembro de minha família ter vindo visitar ele em Porto Alegre, e eu fiquei no carro com alguém, não lembro, algum adulto, e a minha mãe, minha tia, a minha irmã entraram para visitar ele, né? Então, são momentos muito marcantes. Vocês sabiam onde ele estava Sim, preso? sim. Nessa época ainda tinha as informações. Porque a minha irmã estudava na URGS também, ela fazia matemática, né? Estudava na filosofia, que é a minha irmã que é abaixo dele, e ela foi avisada pelos colegas, né? Então, ela deu um delineamento, procurou as pessoas e sabia onde ele estava. Daí depois, eu não sei qual foi o recurso, mas conseguiram tirar eles, porque eles eram estudantes, eles não eram vadios, né? Eles não eram anarquistas, eles estavam dentro da universidade. Mas a partir dali, o João Carlos começou a ser muito perseguido, né? Porque ele já tinha essa história. Então ele ficou, tipo assim, marcado, inimigo, né? Aí contam os colegas que ele ia acompanhar uma cirurgia no hospital, ia fazer uma residência lá na Santa Casa, como ele fez no Ernesto Dornelles, mas ele sempre era perseguido. Ele tinha que mudar a rota dele, né? Não podia falar muito onde estava. Também se afastou um pouco mais da família, até que em 66 ele vai embora. E a gente não viu mais o João Carlos, desde 66. Ele, então, manda a última carta em 68, 69, dizendo que ele estava muito bem, que a gente não precisava procurar por ele, que quando ele pudesse, ele viria nos visitar. Então, imagina a angústia do meu pai e da minha mãe a essas alturas, né? E aí, então, ele, na verdade, ele já estava de volta no Brasil, morando nessa região, ali na beira do Rio Tocantins, fazendo um trabalho de médico, né, junto à comunidade, que fazia parte do plano do PCdoB. Mas ele atuou como médico ali. Ele morou lá também, o Maurício Grabois, que era comandante da guerrilha do Araguaia, que depois se desenvolve, e o filho dele, André, moravam nessa cidadezinha também. E conviviam ali com o pessoal, com os camponeses, visitavam, faziam reuniões. O pessoal não sabia bem quem eles eram, né? Mas adorou eles, e eles levaram muitos ensinamentos, levaram atenção com saúde, educação, cultura, livros, né? Tem gente lá na região que diz, eu peguei o gosto pela leitura porque o Dr. João Carlos lia pra gente na soleira, como se diz aqui no sul, né, da porta. Ele lia de noite pra gente, lia aqui Machado de Assis, lia livros interessantes, e a gente pegou o gosto pela leitura. Então o papel deles era esse, né, de contaminar, digamos assim, essas pessoas que estavam abandonadas na Amazônia, né, e dar atenção, para depois ver o que o partido então faria com essa força que era para se tirar da região do Araguaia, né? Mas ele sai dessa cidade em 68 porque é jogada uma fake news, que sempre existiram, né? Hoje a gente... Aqui, ó, a campanha da Ari contra as fake news. Ah, tá vendo? Ó. Então, o que fizeram? Simularam um assalto em São Paulo, num hospital, e disseram que foi João Carlos. Botaram uma foto dele nos principais jornais, inclusive tem foto lá, foram lá em casa entrevistar minha mãe ficou apavorada, né? E dizendo que ele tinha feito esse assalto ao banco e que ele estava sendo procurado. E aí, por quê? Porque qualquer pessoa que tivesse visto ele em algum lugar do Brasil e visse aquela foto ia denunciar. Ah, esse cara é esse aqui. E ele teve que fugir dessa cidade. Daí ele foi embora. E aí, dali, ele vai para a região do Rio Araguaia, São Geraldo do Araguaia, que é Pará, e Xambioá, que é do outro lado do rio, é Tocantins. Ele vai morar por ali, já junto de outros militantes do PCdoB que já estavam na região, preparando os camponeses para uma futura resistência contra a ditadura, né? E aí, a história dele vai até que ele é morto em 72, na selva. Eu imagino, Sônia, que fazer esse documentário foi reviver a história do teu irmão e também conhecer mais profundamente o teu irmão. Exatamente. Eu não paro nunca de conhecer o João Carlos, né? E é um prazer que eu tenho. Eu costumo dizer que eu peguei isso para mim como uma missão, ninguém me mandou fazer isso, né?
Meus pais até tiveram muito cuidado, meu pai demorou para me dar a procuração, porque ele já era velhinho, né? E eu precisava da procuração dele para assinar os documentos burocráticos, processar a união, essa coisa toda. E eu tinha uns 22 anos quando ele me deu essa procuração, né? Demorou, foi bem custoso, eu fiquei muito nervosa, com medo que ele nunca fosse fazer isso, mas ele fez. Então, assim, eu tenho muito prazer em cada vez conhecer mais o João, sabe? Descobrir mais quem é essa pessoa maravilhosa que nasceu lá em casa, como eu digo, né? Nasceu na mesma casa que eu, teve os mesmos irmãos que eu, os mesmos pais. Então, eu gosto muito de analisar isso, né? De onde vem essa pessoa. Eu tenho uma palestra até que eu faço que, assim, para conhecerem, as pessoas conhecerem melhor quem são esses guerrilheiros, né? Eles não eram inconsequentes, eles não eram rebeldes sem causa, né? Eles tinham uma causa, eles tinham uma luta que eles levantavam a bandeira e acreditavam naquilo, né? Então foi uma escolha deles. E esses jovens que foram para o Araguaia, são 69, assim, contados como listagem, né? São de várias profissões, tem enfermeiros, tem geógrafos, tem professor de literatura, tem de tudo. Muitos não se formaram, né? O João Carlos era um dos poucos que tinha diploma, né? Então ele era o médico das forças guerrilheiras, era ele que instruía as pessoas para cuidar dos camponeses também e tal. E os outros faziam seus trabalhos dentro das suas áreas de conhecimento. Foi um trabalho muito bonito, mas não teve tempo de se obter um resultado como o Partido Comunista queria, né? Infelizmente aconteceu o contrário. E o roteiro do documentário, ele é teu e do teu companheiro, Odilon, né? E vem a partir dessa história em quadrinha que já foi lançada. Essa história aqui foi criada pelo Diego Moreira, de São Leopoldo, né? Ele entrou para o PCdoB, conheceu a história de João Carlos, e ele é ilustrador. Aí ele pensou, eu quero homenagear esse cara, é muito importante. Como é que eu vou fazer? Vou fazer uma história em quadrinhos. Então, assim, eu louvo muito a iniciativa dele, corajosa. Ele não me conhecia. Ele conversou com algumas pessoas, leu livros, bibliografia do partido e fez o roteiro. Esse roteiro aqui é do Diego, né? Eu só fiz algumas pequenas consultorias para ele e dei mais fotos e tal. Ele desenha, inclusive, um João Carlos que eu acho muito parecido com meu irmão, né? É linda essa capa. E aí o diretor, que é de Palmas, o Edson Cabral, resolveu fazer o filme. E eu falei para ele, ele disse, olha, vamos fazer, eu faço contigo, a gente faz o roteiro. Meu companheiro Odilon conhece a história porque está comigo já há muitos anos e também viveu esse período, teve que sair do Brasil, né? Viveu um período longe, fora do Brasil, e ele tinha domínio porque viveu em Goiânia. Esse pessoal que vivia na região mais próxima, Pará, Goiânia, ali, eles sabiam que estava acontecendo a guerrilha. Sim. Nós, no tinha Sul, não. A comunicação, né? Exatamente. Então eu digo, poxa, nós nem sonhávamos que o João Carlos estava no Brasil, e ele estava aqui. Ele parou de nos escrever para não nos prejudicar, né? Então tem todo esse aspecto. E aí, então, eu falei para o diretor, disse, vamos fazer, mas eu quero sugerir que a gente use o mesmo nome, Doutor Araguaia. Porque eu achei muito feliz esse novo batismo que o Diego deu, porque o João dedicou a vida dele para essa região, né? Foi morto lá. E Araguaia é um rio tão grande, tão cheio de histórias, de mistérios e de vida. E isso torna o nome do João mais amplo também, amplifica, ecoa, né? E aí ele aceitou. Então ele fez, tá lindo o documentário, ele fez uns alinhavos assim muito bacanas com os depoimentos. A gente revisitou lugares, né, que o João esteve na região, aqui em São Leopoldo, em Porto Alegre. A gente foi na Lomba Grande, de onde a minha mãe gravamos lá também. Fomos em São Leopoldo, no Museu Histórico, e São Leopoldo tem um busto em homenagem ao João Carlos, gravamos lá. Então a gente fez o caminho da vida do João Carlos, né, tentando trazer o máximo possível do que ele vivenciou, né, e mostrar para as pessoas assim. Eu tenho muito orgulho do meu irmão, né? Eu gosto de contar a história dele porque me dá assim um certo conforto, dizer não. A história dele não, ele dizia, nenhum sacrifício será feito em vão. E eu acredito nisso, nessa filosofia dele, porque as sementes que ele plantou e todos os outros desaparecidos, os mortos políticos, essa semente ela brotou, ela tem flores, ela tem frutos, né? Porque nós estamos aqui falando sobre esse assunto. Eu até me arrepio. Porque, assim, hoje tem muito pesquisador nas universidades se debruçando sobre esse tema. Lá na região tem a Universidade Federal do Norte do Tocantins, que
que o nome original dela era Universidade de Araguaia, que foi assinada por Dilma ainda antes dela sair, um dos últimos decretos lá que ela assinou. Mas aí, então, por circunstâncias que eu não preciso explicar, foi mandado trocar o nome, né? Universidade do Norte de Tocantins. E ela é prima, digamos assim, da Universidade Federal do Tocantins. Então, o pessoal ali naquela região, eles acham tudo perto, né? Que a gente, para nós, é longe, andar 10 horas de ônibus, mas para eles é perto, eles vão para lá e para cá. São jovens pesquisadores de semiótica, de linguística, de história oral. Gente, é um negócio, assim, encantador. O grupo de pesquisa, eu vou participar em Araguaína, dia 27, de um seminário sobre memória lá. Ano passado a gente esteve lá, participei de várias atividades. Então, isso me dá um conforto, né? Quer dizer, realmente a vida do João Carlos não foi em vão. Porque ele levou para essas pessoas uma outra mentalidade, né? E levou também, que tem um depoimento no documentário de um amigo dele, que diz assim, o João Carlos chegou aqui, jovem, médico, né, que aquele tempo médico, era um médico, né, mas ele era jovem e ele era simples. Jogava futebol com a gente, andava de bicicleta com a gente, conversava, tal. Ele mostrou pra gente que a gente também podia ser alguém. E eu acho isso, assim, de uma grandeza muito bonita, né? O cara conseguir passar, e ele passou. Ele se tornou mais um. Exatamente. Local. E as pessoas têm um carinho por ele como se ele estivesse ali na esquina. Ah, o João Carlos gostava de bolinho, ele ensinava a fazer bolinho de arroz que nem a mãe de vocês fazia. Essas coisas me trazem conforto também, porque eu vejo que ele foi feliz lá, sabe, com essas pessoas. Ele foi amado e ele não esqueceu da gente, porque ele falava da gente, contava a história, ensinava a fazer os pratos que a minha mãe fazia, né? As músicas e tal. É uma coisa assim muito forte, muito profunda, difícil de a pessoa que está longe assim entender, mas para minha vivência é uma coisa assim fenomenal, sabe? Eu cheguei dessa viagem lá, dos 45 dias, assim aliviada, sabe? E realizada. E eu sou amiga dessas pessoas, eu falo com elas todos os dias, toda hora. E a gente vai lançar aqui no Rio Grande do Sul, dia 13 e 16, o filme, e dia 19 nós já vamos para Araguaia. Vamos lançar lá em Porto Franco, onde João Carlos morou, Imperatriz, que é pertinho, e Araguaína, que já é Tocantins, né? Onde também era uma base da guerrilha. Aí ano que vem a gente volta para os outros lugares. Então é uma história grande, né? Eu falo muito, mas eu acho que basicamente é isso, né? E tu participou, né, Sônia? Participa, enfim, muito ativamente também do Comitê das Famílias, né? Sim. Que perderam seus entes na ditadura, enfim, participou de toda essa luta. Eu participo, né, ainda, né? A gente tem um grupo grande, né, de familiares, e hoje a gente já quase, eu acho que morreu há pouco tempo a última mãe que a gente tinha, né? Que eram muito velhinhos, né, 90 anos, 90 e poucos anos. Então agora somos irmãs, ou viúvas, ou irmãos, né? É essa geração que está aí trabalhando, que é até um pouco mais velho que eu, né? E nós já estamos tendo no nosso grupo de luta sobrinhos netos que estão aderindo à nossa luta e são maravilhosos, né? Porque eles têm outro pique, eles têm uma outra visão que vem se somar à nossa, né? E a gente teve uma dificuldade muito grande quando agora assumiu, né, o presidente Lula, que a gente não teve a assinatura da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, como havia sido prometido para março, né? E aí nós tivemos que lutar 1 ano e 4 meses para que houvesse essa assinatura. A Corte Interamericana esteve no Brasil acompanhando um processo que tem contra a União, então por essa visita houve uma pressão, então tivemos assinatura. Agora a comissão voltou faz pouco tempo, 1 mês, a trabalhar. E isso tudo foi luta nossa, de falar nos veículos de comunicação, de ir lá em Brasília, fazer reunião com os movimentos sociais, pedir apoio para os parlamentares, né? É uma luta que não para nunca. E daí vem também o outro lado da luta, que é a reparação e a memória. Esse trabalho que a gente está fazendo é de memória, que não pode parar. Quanto mais material a gente produzir, mais vai ficar para as novas gerações, né? Então, assim, ter um documentário sobre o João Carlos, para mim, é um alívio, porque assim, eu tenho todo um acervo que eu não quero que se perca. Eu vou doar para alguma instituição, porque eu não posso deixar isso dentro da minha casa fechado, né? Eu não tenho filho, nenhum filho vai tocar isso. Minha família não tem ninguém assim que se interesse em se debruçar. Eu vou ter que passar para alguém, né? Então, todos nós nos preocupamos com isso, né?
Porque é recorte de jornal, é entrevista que a gente deu, é uma camiseta que a gente fez. Eu achei esses dias numa gaveta, a primeira camiseta que eu fiz em 92, eu acho. E até fui eu que fiz a mão, assim, porque nem tinha esses recursos hoje de fazer na internet e tal. Então, isso tudo é história. Nós já somos história, né? Nós somos cada vez mais fortes. Eu fico muito feliz com as novas gerações. No Rio de Janeiro tem um grupo que é o Coletivo de Filhos e Netos. E eles, então, o principal líder deles é o neto do Léo Alves, neto do Mário Alves, jornalista baiano, que foi morto, né? E ele é o cara que lida com a gente, assim, direto. E nós, então, em função dessa luta pela volta da comissão, nós criamos um grande coletivo de várias instituições, são mais de 100, que chama Coalizão Brasil por Verdade, Justiça, Reparação e Memória. Aí a gente é forte, aí a gente vai, nós temos, assim, parcerias maravilhosas. Então, nós não vamos parar, né? Nós estamos agora num processo em relação à reparação. As universidades, por exemplo, a USP, em São Paulo, ela diplomou 15 presos políticos que foram mortos e que não tinham concluído a graduação, mas estavam matriculados e foram presos e, consequentemente, mortos. Então, fizeram um processo junto aos seus conselhos e tal, e aí, então, diplomaram essas pessoas. Isso é reparação, não é dinheiro. As pessoas acham que quando a gente fala em reparação é que a gente quer dinheiro. A gente não quer dinheiro. Então, isso foi feito, a Universidade Fluminense fez, Minas Gerais fez, a gente quer que agora a URGS também faça. Acho que a gente vai ter esse espaço agora, né, de diálogo na URGS. Então, assim, e isso, Kátia, não é só uma reparação para as famílias, é para a sociedade. Né? Porque ficou uma ferida na sociedade brasileira, não é só no nosso coração. A sociedade brasileira ficou com um rombo e a gente precisa tentar aliviar isso. A gente precisa contar essa história para poder virar essa página. É a justiça de transição, que o Brasil não viveu. Então, assim, essa reparação vem muito nesse sentido, trocar nomes de praças públicas, de ruas que têm nomes de ditadores, de torturadores, né? Tira isso aí, não queremos mais. Então, isso é um processo educativo. E a nossa luta agora está muito em cima disso. E é uma ferida que a gente sabe que está pulsando. Exatamente. Porque nós temos aí, né, pessoas que defendem o golpe militar, que pedem a volta dos militares. Sem dúvida. E nós temos também uma juventude que não conhece essa história, né, Sônia? Então, a importância de, por exemplo, ter uma história em quadrinho, né? Sobre acessível, isso. Lindo. Olha, a ilustração lindíssima. E está à venda pelo site, está em promoção, inclusive pela editora Alameda, que está aqui embaixo. Alameda Editora. Aproveitar editorial. aqui a Feira do Livro, né, para adquirir. Infelizmente não, não está aqui. Não veio, porque ela é de São Paulo, ela não vem assim. Mas no site está em acesso, está 50% de desconto. Então está um preço muito legal. E é uma coisa que é fácil de compartilhar, né? E porque assim, meu companheiro que está ali assistindo, sempre diz, a mídia brasileira nunca deu espaço para esse assunto. E, pelo contrário, colaborou na ditadura, né? Foi parceira, foi uma ditadura militar e civil, porque empresas agora estão sendo... A tal da ditadura branca. Exatamente. Então, assim, a gente nunca teve espaço, porque a gente era empurrado. Né? Tem gente que existe familiar de desaparecido. Sim, existe. A gente não é fantasma. Esse filme agora do Walter Salles Jr. traz a história da Eunice Paiva. Muita gente não imaginava o que significava um pai de família, trabalhador, o cara era engenheiro, super importante, tinha sido um político de renome e tal, ser preso, sair de casa preso com os filhos em volta e a mulher ali, pá, nunca mais. Foi morto. Né? Então, que impacto isso teve na vida da Eunice e dos filhos dela? O filme dele eu indico para todos, Ainda Estou Aqui, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva. Está nos cinemas aqui de Porto Alegre, né? Já viu? E ele mostra a nossa história dos familiares, né? A nossa angústia das não respostas e a nossa dor de ter que viver com isso, sem se despedir, sem ver nunca mais as pessoas, né? Então, assim... Vocês ficaram sabendo logo após a morte dele? Não, o João Carlos foi morto em 72. Setembro de 72, conforme os diários do PCdoB. E nós não sabíamos onde ele estava. A gente ficou anos num vácuo, assim. Até que em 79 foi publicado o livro Guerra de Guerrilhas do Brasil, de Fernando Portela. E lá tinha uma lista dos mortos. E tinha gaúchos, são 4 gaúchos que morreram. João Carlos,
Roberto Bronca, que até era mecânico da Varig e era do PCdoB, era mais velho. O Silon Cunha Brum, que morava em São Paulo, trabalhava numa agência de publicidade na MPM. E o Paulo Rodrigues, que era também mais velho. Todos eram mais velhos que o João. E que foi para a região logo em seguida. Em 67, o Paulo Rodrigues já foi mandado para o Araguaia, ali na região de São Geraldo, né? Então, esses 4 morreram na guerrilha. São os 4 gaúchos. E nós não sabíamos. Então, com esse livro que a gente ficou sabendo. Nossa. Imagina. Aí ele já tinha morrido há 7 anos. Imagina a gente assimilar isso dentro de casa. Eu imagino que meus pais passaram, porque a gente não conversava sobre isso. Não podia, porque senão chorava, não tinha resposta. Então, né, era melhor abafar. E então foram muitos anos assim de tristeza, sem saber. De silêncio, né? De silêncio. E imagina a sociedade, São Leopoldo pequeno. Meu pai era um grande líder empresarial, estava na associação comercial, tinha empresa de botas e era líder da igreja. Então, assim, né, o filho daquele ali foi preso. E dizem que é terrorista, naquela época dizia terrorista, né? Então, deve ter sido horrível para eles. Viu? Até que em 80 teve um congresso na Bahia. A minha prima Marisa Haas, que foi quem me passou muito material da pesquisa sobre a história do João, foi à Bahia e levou fotos do João Carlos e confirmou, então, lá com as pessoas do PCdoB, que era realmente aquele ali. Porque a gente sempre quer ter certeza, né? E, infelizmente, ter certeza da morte, a gente vai atrás disso, né? E aí, então, a gente começou a ter que engolir isso, né? Até que meu pai me deu a procuração para começar a ir atrás. E aí é uma novela aí que é longa, né? E aí, assistam o filme. Assistam o filme, olha, não percam, serão bem-vindos. O filme, então, vai estar sendo lançado em São Leopoldo, no dia 13. Às 19h30. Isso, dá o serviço aí, Sônia, que eu acabei de perder aqui. No cinema do Shopping Bourbon, na sala 5. É entrada franca, é grande a sala lá. Compareçam, convidem amigos, não é por convite, é para ir mesmo, entrada franca. E aqui em Porto Alegre, na Casa Diógenes Oliveira, na Lopo Gonçalves 495, tem Instagram, Casa Diógenes Oliveira. E vai ser às 18h30, do dia 16 de novembro. No sábado. Isso. E após as exibições, então, tem uma conversa, um bate-papo. O diretor está chegando, dia 11. E aí nós vamos fazer esse bate-papo. A gente vai voltar em 2025, quando tiver o lançamento. Mas isso aqui é um pré-lançamento carinhoso, eu digo, né? Com as pessoas que estão mais próximas, aqui e lá na região do Araguaia. Certo. E esse filme ele foi possível ser feito a partir da Paulo Gustavo. Exatamente. Foi contemplado, né, com a Lei de Incentivo Paulo Gustavo, lá do Tocantins. Então, muito legal. Então, por isso que o lançamento oficial vai ser em Palmas, ano que vem. Aí depois a gente volta todos os estados, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, e vamos indo. Vamos levar o Dr. Araguaia de volta para o Brasil. É isso aí. Muito obrigada, Sônia Haas, pela participação aqui com a gente, na Conversa muito. De Jornalista da ARI e no Brasil de Fato. Isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada e até a próxima.